Bom, pessoal, vamos agora à nossa resolução de questões da nossa primeira aula de neuro, né? A gente falou sobre AVC, cefaleia, sobre convulsão febril na infância. Vamos ver algumas questões relacionadas a isso agora, então. E aí, pessoal, na questão 1, Banca, Pernambuco, 2011, ele fala, questão bem direta, ele pergunta, paciente de 52 anos tem AVC isquêmico, qual vai ser o tempo máximo que você vai indicar trombolítico? Então, pessoal, essa questão é de 2011, questão um pouco antiga, mas a indicação ainda se mantém. Qual o tempo máximo para trombolítico? Ainda de recomendação, 4 horas e meia, tá bom? E aí vamos lembrar, trombectomia mecânica, quanto tempo? Até 24 horas em pacientes com oclusão de grandes artérias e circulação anterior, tá certo? Então, trombolítico, 4 horas e meia, nossa resposta. Questão 2, pessoal, Pernambuco também, 2017. Fala, um homem de 72 anos, um pouco mais idoso já, tem hipertenso, usa losartan, e aí você tem um quadro súbito de fraqueza por corpo esquerdo, tem uma emparesia quando chega, tem uma pressão de 170%, é um pouquinho taquicárdico. Então, gente, déficit focal súbito na prova, lembra, é igual a AVC, a menos que ele te dê uma imagem, te dê alguma outra coisa que fale, já te deu o diagnóstico, mas se não, é AVC, tá certo? E a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é definir, é um AVC isquêmico ou é um AVC hemorrágico? Então ele já te dá também a questão aí, fala tomografia é normal, não tem alterações, então não é um AVC hemorrágico, é um AVC isquêmico. Então, gente, aí quando você tem um AVC isquêmico, você tem que pensar o seguinte, o que é que você vai fazer? Você pode trombolizar esse paciente? Então, vamos ver, ele te deu tempo ou ele não te deu tempo? Então, aqui você não sabe se pode trombolizar ou não, de acordo com o enunciado da questão. Outro ponto importante que sempre cobrado em prova, precisa controlar a pressão? Então, AVC isquêmico, 22, até a pressão sistólica de 22 você tolera, 220. Se você for trombolizar até 185 por 110, você é um pouco menos permissivo para pressão, tá bom? De qualquer maneira aqui, 170 por 100, mesmo que você vá trombolizar, você não vai precisar controlar a pressão está dentro dos limites aceitáveis, tá bom? Então, sua conduta aqui seria trombolizar, a depender do tempo, e a pressão observar, certo? Então, vamos ver o que é que se encaixa melhor aqui. Letra A, solicitar ressonância não precisa, você já tem o seu diagnóstico, não vai iniciar essa também. Letra B, iniciar nitroprusiado para controlar a pressão, não precisa também, tá bom? Se você for controlar, geralmente você controla com niprid, com nitroprusiado, mas nesse caso não precisa. Letra C, solicitar ressonância, também não. Iniciar beta-bloqueador oral, muito menos, né? Iniciar furosemida, também não, gente. Vai fazer diurético por quê nesse paciente? Vai começar a S por quê? Tá bom? E então aí a letra E, monitorizar em sala de emergência, ótimo. Fazer trombólise endovenosa, bom pessoal, aí é o que eu digo, assim, ler as alternativas, as outras 4 alternativas não poderia. A questão é um pouco falha, porque ele não te deu tempo, mas você, das alternativas que fica melhor, você não tem nenhuma contraindicação para trombólise, então você vai monitorizar e vai trombolizar esse paciente se tiver menos de que 4 horas e meia, tá bom? Então, nosso gabarito letra E. Questão 3, pessoal. Questão Pernambuco, também 2010, a gente vai mudar um pouquinho o assunto. Ele fala uma senhora jovem, uma menina jovem, 22 anos, tem uma dor de cabeça hemicraniana, pulsátil, tem náusea, tem escótoma, tem tendo crise toda semana há 1 ano. E ele pergunta o que é que você vai fazer de profilaxia para essa paciente. O que é que essa paciente tem, pessoal? Essa paciente tem uma enxaqueca. Vamos lembrar, quando a gente pensa em cefaleia para a prova, a gente tem enxaqueca, a gente tem trigêmino autonômico e a gente tem a cefaleia tensional. Ele sempre vai te dar um quadro característico para você pensar que é enxaqueca, ou ele vai te dar algum sinal para você pensar que não é enxaqueca, pode ser uma cefaleia trigêmino autonômica. Aqui, gente, ele deu um quadro bem característico. Ele deu uma mulher jovem, uma dor que é só de um lado, que é pulsátil, que tem náusea, que tem escótoma, tá bom? Então, um quadro clínico bem característico de enxaqueca. E aí ele pergunta o que a gente vai fazer de profilaxia para essa paciente. Então vamos lá. Profilaxia de enxaqueca, o que a gente pode fazer? Propanolol ou antidepressivos tricíclicos, amitriptilina, nortriptilina, ou você pode fazer o topinamato, tá bom? Atualmente a gente tem também os inibidores de CGRP que podem ser cobrados eventualmente, que começou a ser usado agora, na verdade ainda vai chegar, está chegando agora no Brasil, tá certo?
Mas aqui, o que é que serve profilaxia? Dipirona serve como profilaxia? Não, dipirona serve para tratar da crise. Derivado de ergot? Também não serve como profilaxia. Paracetamol, também tratamento de crise. Corticoide você não usa em nada, tá bom? E propanolol, letra C, é o tratamento mais clássico. Existem outras opções também, mas é o que fica melhor como resposta aí pra gente, a letra C. Questão 4, pessoal. Questão Pernambuco, 2017 também, ele fala, de novo, mulher jovem, cefaleia de um lado. O médico acha que tem enxaqueca. E ele pergunta, o que faz-te pensar em enxaqueca, exceto? Então ele pergunta aí nas alternativas, ele vai dar 5 alternativas, dos quais uma não fala a favor de enxaqueca. Então vamos avaliar. Presença de aura fala a favor de enxaqueca? Fala. É bem típico de enxaqueca. Embora a maioria das enxaquecas sejam sem aura, o fato de ter uma aura fala muito a favor de enxaqueca. Uma cefaleia pulsátil, moderada, severa, fala a favor de enxaqueca? Fala a favor de enxaqueca. Cefaleia com náusea e vômito, fala a favor de enxaqueca? Fala. Cefaleia com fotofobia e fonofobia, fala a favor de enxaqueca? Fala a favor de enxaqueca. O que é que não fala a favor de enxaqueca? E se ele colocar no enunciado, ele está te falando assim, não é enxaqueca. É congestão nasal e rinorreia. É vermelhidão ocular. É lacrimejamento. Gente, quando ele coloca isso, ele quer que você pense na cefaleia trigêmina autonômica, tá bom? Então, quando ele coloca esses outros sinais, ele quer que você pense, não é enxaqueca, tá bom? Então, aqui, o que não é enxaqueca, o que não reforça o diagnóstico é justamente a congestão nasal e a rinorreia, certo? Resposta letra E. Agora a questão 5, pessoal, questão de Minas Gerais 2015. A gente vai mudar um pouquinho, vamos para o nosso terceiro assunto da aula, para a gente revisar um pouco também de convulsão febril na infância. Ele pergunta aqui o que não sugere que uma crise seja benigna. Então vamos aproveitar e revisar um pouquinho. Convulsão febril, pessoal, aquela convulsão que acontece na criança, associada à febre, mas que não tem uma causa definida. Tá certo? Geralmente acontece entre 5 ou 6 meses de idade até o 5º ano de idade, certo? E a gente divide entre crises complexas e crises simples. As crises simples, aquelas crises que duram menos que 10 minutos, uma crise clônica tônico generalizada, tá bom? Já as complexas são as crises focais, você vai ter uma crise que dura mais tempo, certo? E essas crises complexas você pode ter um risco um pouco maior de ter crises afebris posteriormente, tá certo? Então, o que é que não sugere aqui que seja uma crise benigna? Uma crise tônico-clônica generalizada sugere crise benigna, tá bom? É uma crise parcial, é uma crise febril simples. Uma convulsão, como na letra C, que ocorre nas primeiras 24 horas de febre, sugere também a crise simples, tá certo? Criança com idade entre 6 meses e 6 anos também geralmente 5 a 6 meses até o 5º ano de idade, é a faixa característica, a faixa clínica clássica de ter crise convulsiva febril. Agora, uma crise, uma convulsão que se repete no mesmo episódio febril, crises recorrentes, chama a atenção de que talvez você tenha alguma outra coisa, tá bom? Então, não é característico de uma crise benigna, tá certo? Por isso, resposta à questão, letra B de bola. Essa questão 6, pessoal, questão de Sergipe, Universidade Federal de Sergipe, 2009, 2019, que ele fala o seguinte, você tem um paciente, 66 anos, um homem foi encontrado por familiares desacordado, o paciente que não está mexendo o lado direito do corpo, ele está hemiplégico, está hipertenso, ele é tabagista, e eles falam que ele tem uma história de uma arritmia cardíaca. E aí ele fala que fez um exame de imagem, que a gente vai mostrar aqui na questão, e ele pergunta o que a gente vai fazer. Então, gente, qual é o nosso exame de imagem? Essa tomografia aqui. O que a gente vê, gente? Lembra, déficit focal súbito na prova é igual a AVC. E aí o AVC pode ser hemorrágico ou isquêmico. Muito mais comum na vida ir para a prova o isquêmico. Mas nessa tomografia aqui ele tem um AVC hemorrágico. Você vê esse branco aí na tomografia é o sangue, tá certo? Então você tem um AVC hemorrágico aí. E então a gente vai ter que pensar um pouquinho diferente, tá certo? Vamos lembrar o que é importante de AVC hemorrágico para a prova. Principalmente, gente, controle pressórico. Lembra que você vai, ao contrário do AVC isquêmico, é claro que você não vai buscar uma redução brusca, você não vai tentar reduzir para 12/8, mas você vai buscar reduzir a pressão para níveis menores, tentar pelo menos 140, 150 até 160
milímetros de mercúrio de pressão sistólica, tá certo? Para o AVC hemorrágico você não tem uma definição bem exatamente clara como a gente tem para o AVC isquêmico, mas você vai baixar um pouco mais, até 140, 160, tá certo? Isso para a pressão, que é o mais importante. E aí, gente, vamos avaliar aqui as alternativas então. Na letra A, iniciar controle pressórico imediato com drogas parenterais, sendo a clonidina venosa a droga de escolha, a gente até aí, se você tem uma pressão de 180 por 100, nesse caso, sendo um AVC hemorrágico, você vai ter que controlar a sua pressão, você vai ter que baixar um pouquinho. Se fosse um AVC isquêmico, não, tá? Sendo AVC hemorrágico, sim, você vai ter que baixar um pouco, mas você não vai usar clonidina, você vai usar nitroprusiate, que é mais fácil de titular do que a clonidina, tá bom? Que pode dar hipertensão de rebote, inclusive. Letra B. O evento está relacionado com a arritmia apresentada pelo paciente? Não, pessoal, vê. Quando você tem uma arritmia, você pode formar um trombo cardíaco. Esse trombo ele pode se deslocar, pode ir para o cérebro e pode dar um AVC isquêmico. Então, se você tiver um trombo que sai do coração e vai para o cérebro, você vai ter um AVC isquêmico, não um AVC hemorrágico. Agora, o tratamento da sua arritmia, o seu anticoagulante, o seu Marevan, sua varfarina, que você usa para tratar, afina o sangue, leva a um distúrbio de coagulação, um distúrbio induzido, obviamente, pelo remédio, e aí você torna a condição de você ter um AVC hemorrágico mais fácil, tá bom? Então, relacionado diretamente à doença não, mas relacionado ao tratamento, você pode ter um AVC hemorrágico, que é o que está descrito na letra C. E na letra D, nesses cenários de AVC hemorrágico, o controle glicêmico deve ser rigoroso? Deve. Tanto para AVC isquêmico como para AVC hemorrágico, você tem que ter o controle certinho de glicemia, porque você sabe que a hiperglicemia é um fator de risco para a mortalidade. Mas o controle pressórico pode ser mais parcimonioso? Não, pessoal. Para o AVC isquêmico, pode. Para o AVC hemorrágico, não. Você não vai buscar uma redução brusca, como eu falei, mas você tem que baixar um pouquinho mais a pressão, tá certo? Então, o controle de pressão também tem que ser um pouco mais ajustado. Então, aí, letra C, o AVC provavelmente está relacionado à anticoagulação que o paciente está fazendo, e por isso a resposta da nossa questão, letra C. Questão 7, pessoal. Questão Pernambuco 2019. Ele fala, de novo, um paciente de 55 anos, hipertenso, tendência coronariana, tem um déficit focal súbito do lado esquerdo. Então, déficit focal igual a AVC. E ele fala aqui na questão, a menos de 1 hora. Isso é importante para a gente. Lembra, a gente sempre tem que saber esse tempo. Então, você já pensa, ó, se for AVC isquêmico, eu posso trombolizar, tá bom? Então, pressão 16/10. Se for AVC isquêmico, também eu não vou mexer na minha pressão, porque mesmo que eu vá trombolizar é 185/110. Então, você já vai pensando isso aí quando você vai lendo o enunciado. E aí a tomografia foi compatível com um AVC de cerebral média, mas não tem hemorragia. Ele foi acionado, o neurologista foi acionado, está indo para o hospital. O que é que você vai fazer com esse paciente? Então, gente, você vai trombolizar esse paciente. Aqui ele fala o neurologista para indicar a trombólise, tá certo? Lembra, gente, de outros, quais são os outros exames que você precisa para trombolizar um paciente, além da tomografia que não te mostra hemorragia. Glicemia, gente, lembra, a hipoglicemia pode simular um AVC e é o único exame que é mandatório, é obrigatório para você indicar uma trombólise, tá certo? Então, letra A, vai prescrever captopril para reduzir pressão? Não, gente, você não vai mexer na pressão desse paciente, muito menos com captopril, né? Letra B, vai iniciar a anticoagulação plena com enoxaparina? Não vai, não tem nada a ver isso aí, tá bom? Letra C, começar nipride, começar nitroglicerina para manter a pressão entre 120 e 140, aí você vai piorar ainda mais o AVC desse paciente, tá bom? Você não vai mexer na pressão. Acionar a equipe de angiografia para arteriografia cerebral de urgência, gente, de fato, atualmente, você pode fazer a trombectomia, você vai ter indicação de trombectomia quando? Até 24 horas, paciente com oclusão de grande vaso, circulação cerebral anterior. Então, você vai chamar sim, mas não é sua conduta principal agora, porque você vai trombolizar, né? Mais rápido, você vai começar a trombólise, independente de fazer trombectomia ou não. São tratamentos independentes, tá bom? Então, nessa letra E aqui está muito bem. Você vai monitorizar a pressão, você não vai mexer nela, você vai ficar de olho. Glicemia digital para definir se vai precisar ou não. E vigiar o nível de consciência, que eventualmente se esse paciente tiver um rebaixamento de nível de consciência, pode precisar garantir uma via aérea definitiva, tá bom? Então essa questão é, a alternativa está perfeita e foi a nossa resposta. Questão 8, pessoal. Questão SUS Pernambuco 2019, ele
fala sobre uma senhora, vamos lá de novo, cefaleia. Mulher, jovem, 37 anos, cefaleia latejante, uma cefaleia moderada, hemicraniana, com náusea, vômito e fotofobia. Gente, quadro de mulher jovem com cefaleia hemicraniana, náusea, vômito e fotofobia, o que é? Isso aqui vocês não vão errar mais. Enxaqueca, tá bom? Pode ser tensional? Não, gente. Vamos aproveitar a questão para lembrar. Tensional é geralmente uma cefaleia que é na região posterior, occipital, ou holocraniana, ou bifrontal, tá bom? A cefaleia que piora no final do dia, ele fala que o paciente está mais estressado, tá bom? Cefaleia tensional. Salva uma cefaleia trigêmino autonômica, vai te dar sinais autonômicos. O que são os sinais autonômicos? Rinorreia, congestão nasal, vermelhidão ocular, lacrimejamento, tá bom? Neuralgia do trigêmeo, precisa saber? Não, vocês nem precisam saber disso aqui, nem vai falar disso aqui, tá bom? Meningite viral, também ele vai ter que dar algum caso infeccioso, aqui não tem nada a ver também com a questão, e é um quadro bem clássico de enxaqueca, tá? Vamos só aproveitar a questão para poder revisar um pouquinho. Questão 9, pessoal, questão Pernambuco 2018 também. Ele pergunta aqui o que é que você pode usar para prevenção de enxaqueca em mulher, exceto. Então vamos avaliar aqui as alternativas. Propanolol pode usar, lembra que a gente falou, propanolol, antidepressivo tricíclico, que é a amitriptilina, nortriptilina, pode usar topiramato, pode usar inibidor dessa GRP que a gente tem atualmente, que está chegando no Brasil, está começando -se a usar. Você pode, eventualmente, existe evidência fraca para venlafaxina, tá certo? Mas isso geralmente não é falado, tá bom? Então, propanolol pode, né? A alternativa A, pode. Amitriptilina pode, nortriptilina pode? Pode. Sertralina, pessoal, não é, tá? Sertralina não entra no tratamento. A venlafaxina, como eu falei, tem evidência fraca, mas ainda existe alguma evidência sertralina como tratamento, não entra, tá bom? Não é descrito, tá bom? O tratamento clássico é propanolol, amitriptilina e topiramato, tá certo? Mas vamos ver a letra L, fala estradiol, gente. A estradiol, o etilneestradiol, ele pode piorar uma crise de enxaqueca. Então, essa questão é boa para a gente treinar, por quê? Porque a letra A, a letra B, a letra C você tem certeza. A letra D, a letra E, a letra D você não sabe, mas a letra E você tem certeza que piora a crise. Então você não vai marcar essa aí, tá certo? Não vai brigar com a questão, tá certo? Sertralina não tá certo, mas o que está mais errado é o estradiol, por isso é a nossa resposta, tá? Não briga com a questão. Questão 10, pessoal, questão Rio Grande do Norte, 2014, ele fala que um homem jovem, também 35 anos, que tem uma dor de cabeça no lateral, que dura 15 minutos até 3 horas, 3 vezes por semana, e aí ele fala, ó, ele te dá uma dor hemicraniana, paciente jovem, mas é o que ele vai te falar, ó, paciente lacrimeja e tem congestão nasal. Então, gente, toda vez que ele quiser te falar que não é enxaqueca, ele vai te dar algum quadro desse aí, gente. Ele sempre vai dar, ele tem que te dar para você não pensar em enxaqueca. Então, lacrimeja tem congestão nasal, o que é? Cefaleia trigêmino autonômica. Qual é a cefaleia trigêmino autonômica mais comum? É a cefaleia em salvos. A gente pode ter hemicrania, também uma cefaleia trigêmino autonômica que pode acontecer, mas de longe é a cefaleia em salvos, que também é mais comum em homens jovens, tá certo? Mas isso aqui é um detalhe a mais. De qualquer maneira, preste atenção, lacrimeja e congestão nasal não é enxaqueca, tá? Cefaleia em salvos, que é uma cefaleia trigêmino autonômica. Questão 11, pessoal. Questão Pernambuco 2016. De novo, vamos voltar para o nosso assunto de convulsão febril. Então, ele fala aí, ó, você tem uma jovenzinha, quase 2 anos, chegou na emergência pediátrica porque teve uma crise convulsiva, parece uma crise tônico-clônica generalizada, que durou 5 minutos, e que depois ela acordou, ela estava com febre, né? Ele está te dizendo, ela teve uma crise convulsiva febril, com pouco tempo, uma crise tônico-clônica generalizada. Então, ela teve uma crise convulsiva febril simples, tá certo? E aí ele fala que depois, inclusive, ela acorda, fica bem, tá tudo certinho com ela, e pergunta o que você vai fazer. Então, gente, crise convulsiva febril. Você vai fazer exame de imagem? Você não vai fazer exame de imagem. Você vai fazer líquor? Você não vai fazer líquor, a menos que você ache que tem uma meningite, mas você não vai fazer líquor. Você vai fazer eletroencefalograma? Você não vai fazer eletroencefalograma. Você vai começar profilaxia para crise convulsiva? Você não vai começar. Então, gente, a única coisa que você vai fazer, se você for fazer, é investigar uma eventual infecção que possa causar febre. Então, se você acha que tem infecção urinária, você vai investigar a infecção urinária. Se você acha que tem uma pneumonia, vai investigar a sua pneumonia, mas você não vai fazer exame para crise convulsiva febril,
tá certo? Então aí, ó, letra A. Exame de imagem é imprescindível? Não, não é para fazer. Letra B, líquor é para fazer? Não é, a menos que você ache que tem uma meningite. Aqui não tem nenhum sinal para meningite, ele não fala nada para pensar em meningite. Eletrocefalograma não vai fazer, tá? Letra E, prescrever ácido valproico? Não vai prescrever ácido valproico também, não prescreve profilaxia. O risco dessa paciente, como está descrito na letra D, é igual à população geral de ter crise convulsiva febril? É, gente, ela teve uma crise convulsiva febril simples. A chance dela ter epilepsia é igual a de qualquer outra pessoa. Se você tiver uma crise convulsiva febril complexa, os pacientes talvez tenham maior risco de ter crises afebris, tá certo? Mas a crise convulsiva febril simples, não. Tá certo, gente? E eles sempre cobram isso dentro das questões de crise convulsiva febril. É perguntar se vai fazer eletro, perguntar se vai fazer líquor, perguntar se vai fazer imagem e perguntar se vai prescrever alguma profilaxia. E para todas essas perguntas a resposta é não, tá bom? Então aqui o risco dela ter é igual de qualquer pessoa, letra D. Questão 12, pessoal. Questão Pernambuco, 2018, fala de um paciente que tem crise de cefaleia já há 20 anos, tem 1 a 2 vezes por mês, e aí de vez em quando ele também tem crise de queixa visual, tem escotoma, tem turvação visual, tá certo? E ele fala que ele não responde muito bem aos analgésicos convencionais e anti-inflamatórios. Ele pergunta qual a melhor opção terapêutica para esse paciente. Então vamos lembrar, mesmo que a gente já falou de profilaxia para enxaqueca, das opções de profilaxia para enxaqueca, a gente tem que pensar também no tratamento de crise. O que é que a gente usa para tratamento de crise e enxaqueca? Então, você vai usar analgésico simples, dipirona, paracetamol, você vai usar anti-inflamatório, você pode usar o AS, que hoje em dia a gente não usa comumente para dor, mas é uma opção e às vezes é falado em prova. E, se não responder, você pode usar os triptanos, tá bom? Ou precocemente você pode usar. Como nesse paciente que não responde, você vai começar precocemente para você evitar que comece efetivamente a crise, tá bom? Então, gente, lembra, triptano, sumatriptano e naratriptano, certo? Então, analgésicos convencionais, anti-inflamatórios e os triptanos são as opções de tratamento para crise de enxaqueca. Aí, letra B, amitriptilina é profilaxia, propanolol é profilaxia, topiramato é profilaxia, verapamil é tratamento profilático também de cefaleia em salvas, nem entra aí nesse mérito, tá bom? Letra A, sumatriptano, que é um dos triptanos, precocemente nas crises de cefaleia ou de queixa visual, resposta perfeita para essa questão, já que ele já não responde a analgésico inflamatório. A questão 13, pessoal, a questão Rio Grande do Sul 2015, fala aí, ó, paciente, 59 anos, hipertensa, está hemiplégica há 1 hora. Então, gente, hemiplégica há 1 hora para a prova é igual a AVC. E é importante a gente saber esse tempo, 1 hora, porque se a gente for pensar em AVC isquêmico, lembra sempre disso aí. Ele fala que quando chegou no hospital, estava com pressão de 200 por 120. Isso é importante a gente saber também, lembra. 200 por 120 sem trombólise, tudo bem. Se for trombolizar, tem que baixar para 185 por 110. Mas aí vamos pensar aqui. Ele fala que fez a tomografia, você não evidenciou sangramento, e ele pergunta o que é que você vai fazer. É na letra A. Você vai anticoagular com heparina? Não, você não vai anticoagular com heparina, tá bom? Letra B. Iniciar nitroprusiato intravenoso com o objetivo de manter a pressão menor que 185 por 110 para fazer trombólise intravenosa com RTPA, que é o plasminogênio tecidual recombinante, tá perfeito essa alternativa B, pessoal. Por quê? Porque ele fala da trombólise, porque você tem tempo de trombólise, e ele fala do controle de pressão. Então é uma questão que serve muito para a gente aprender, porque é uma questão que coloca o tratamento perfeito. Tanto o tratamento da pressão, como o tratamento definitivo. Só faltava ele falar da trombectomia, né? Que nessa época ainda estava sendo estudado, hoje em dia que você está bem definido isso aí, de fazer a trombectomia com 24 horas, mas essa letra B, ela está perfeita, tá bom? O que você vai fazer na hora? Letra C, só fazer trombólise V, não está errado, mas a alternativa B responde melhor, tá bom? Punção lombar e iniciar captopril, aí não tem nenhum sentido também, tá certo? Então aqui essa alternativa B, ela está muito bem descrita, é uma questão que foi muito bem feita, que descreve bem para a gente o que a gente tem que fazer, trombolizar e controle de PA. Questão 14, pessoal, questão de Alagoas aqui, 2019, questão recente, de novo sobre crise convulsiva febril, ele te dá Flávia que tem 1 ano e 6 meses, tem uma febre, tem uma corinealina, tosse seca, fala que ela teve uma crise convulsiva que durou 5 minutos. Então, gente, aí, ó, Flávia
está no tempo de ter crise convulsiva febril, ela teve uma crise que durou 5 minutos, ele não fala exatamente o tipo de crise que teve, a gente supõe que seja uma crise tônico-clônica generalizada, e aí durou 5 minutos, uma crise convulsiva febril. O que é que você vai fazer para Flávia? Você não vai fazer nada, gente. Lembra, não vai fazer exame, não vai prescrever profilaxia. Isso é o que eles mais cobram em prova. Vamos ver as alternativas. Ó. Letra E, realizar EEG, eletrocefalograma, não vai fazer. Iniciar em convulsionamento profilático, não vai fazer. Realizar tomografia de crânio, letra C, não vai fazer. Coletar líquor, não vai fazer, a menos que você ache que tenha meningite. Não tem nenhum sinal para meningite aí, então não vai fazer. O que, é que você vai fazer? Você vai ser médico, como está descrito na letra E. Você vai fazer anamnese, você vai fazer exame físico, você vai afastar outras causas para a crise convulsiva, tá bom? Então, não vai fazer exame complementar, não vai passar em convulsionamento profilático em crise convulsiva febril. Certo, gente? Então, aqui, resposta, letra E. E a questão 15, pessoal, questão Ceará 2018, veio, paciente idoso, 78 anos, ele está fraco, tem uma fraqueza no corpo direito, então, para a prova, um AVC, há 3 horas, pessoal. Então, é importante também tempo. Pode trombolizar? Pode, se for um AVC isquêmico. Pressão 16/10. Você vai mexer na pressão? Se for um AVC isquêmico, não. Mesmo que você vai trombolizar, você não vai mexer. Se for um AVC hemorrágico, talvez você precise baixar um pouco, tá certo? E aí ele fala que tem uma pressão boa, tá, a frequência boa, tem glicemia boa, saturação de oxigênio boa. Fez uma tomografia com 3 horas e meia que não tem nenhuma alteração aguda, não tem sangramento. Aí ele te dá o score do NIH, aí dizendo que é 21, para tentar te confundir um pouco. Por quê? Porque o NIH, quando ele está muito alto, tá certo, pessoal? Vamos lembrar, o NIH ele vai de 0 a 42, tá? E aí quando você tem um NIH que tem uma tendência a valores mais altos, o paciente está mais grave, ele tem uma maior tendência de sangramento e às vezes você contraindica, pela chance de sangramento, você vai contraindicar a trombólise, mas nesse caso não, tá bom? Então ele dá um valor aí para confundir, mas assim, segue normal, tá certo? E aí ele pergunta qual vai ser a sua medida. Gente, AVC isquêmico, com 3 horas e meia, o que, é que você vai fazer? Você vai trombolizar. Que a questão muda um pouquinho, por quê? Porque ele fala o nome da droga, né, que é o ativador de plasminogênio tecidual, e fala da dose, né, que geralmente a dose que a gente usa, essa dose de 0,9 miligramas por quilo, tá certo? Que quase nunca cai na prova, nessa questão caiu, mas é importante a gente saber também, tá certo? Então, que letra D de dado.